Aula de número 21. Nessa aula nós vamos estudar o artigo 19. Na verdade, o estudo desse artigo 19 já foi iniciado em outras aulas, né? Ou em outra aula. Mas, como a lei ela traz novamente o assunto, é porque ela quer tratar com mais profundidade o tal assunto, né? E como a proposta do nosso curso é estudar artigo por artigo, então vamos seguindo aqui e ver esse tema mais uma vez. Quando é instituída a arbitragem? Mas falamos bastante sobre isso. Eu acho que a resposta está fácil, mas vamos ver aqui outras faces aqui dessa instituição da arbitragem. O artigo 19, então, diz o seguinte: considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Aqui eu vou repetir, mas já estamos nos acostumando com esse linguajar aqui. Aceitação do árbitro. Quando é que o árbitro aceita? Quando as partes o elegem. Se for único, ou por todos, se forem vários. Quando é que é único? Quando é que é vários? Aí você já sabe dar a resposta, não é verdade? Único, já diz aqui, ele é um único árbitro, trabalha de forma autônoma, né? E se forem vários, nós estamos falando de arbitragem institucional ou especializada. Aí estamos falando de tribunais, câmaras e outras entidades especializadas. Lá, nessas entidades, tem vários árbitros. Há instituições que têm até 30, 40 árbitros e isso não tem regra quanto à quantidade. Lembrando que a regra sempre é quando está instituído o processo arbitral, tem que ser em número ímpar, né? Então, nesse momento aqui, a lei diz o seguinte, que é considerado instituído a arbitragem, quando for aceita a nomeação pelo árbitro. Aceita por quem? Pelas partes. Aí entra um outro dispositivo que diz que as partes é quem vão escolher levar o seu litígio para a arbitragem, para ser solucionado na arbitragem. E aí nós estamos falando de autonomia das partes, ou seja, as partes não são obrigadas e são elas que fazem a nomeação, inclusive participa das regras que são inseridas ali no compromisso arbitral. Isso difere da justiça comum, que de maneira nenhuma as partes vão escolher regras, não é verdade? Até porque já tem a lei ali fixada, onde o juiz é quem decide. As partes, por exemplo, na justiça estatal, ela não pode escolher o juiz A, B ou C. Ela não pode. É levado ali para decisão completamente da justiça. Ou seja, as partes, ela só vai cumprir mesmo o processo e vai seguindo. Na arbitragem, não. As partes elegem, as partes participam da convenção de arbitragem, a escolha das regras, é ela quem nomeia o árbitro, elas têm total autonomia sobre o processo na instauração dele. Uma vez instaurado, aí já é diferente. Todos têm que seguir o que foi instaurado, mas elas que participaram, instauraram, concordaram com aquele procedimento do início ao fim. E aí depois é só seguir, lógico, aquilo que já está instaurado, que já está no compromisso arbitral ou já está na cláusula compromissória. Não é verdade? Então vamos vendo aqui que é nesse momento que o artigo 19 diz: considera-se instituída a arbitragem. E aí nós temos o parágrafo 1º que diz:
instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou tribunal arbitral que há necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes. Olha as partes aí juntas de novo, tá vendo? Do início ao fim, falou em instauração arbitral, as partes têm que estar juntas. Não existe instauração arbitral, árbitro sozinho ou árbitros sozinhos. As partes têm que estar concordando com tudo. Então, se surgir uma questão para explicitar na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes o quê? Adendo firmado por todos. É um documento, né? Firmado por todos, ou seja, todos vão assinar, concordar com aquele adendo, tá? Que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. Nesse caso aqui, é alguma coisa que precisa ser explicitada e que não está na convenção de arbitragem. É convocado novamente para instaurar esse adendo e aí, juntamente com as partes, firmadas por elas e com elas, né, o árbitro, no caso, aí sim vai fazer parte do quê? Vai fazer parte integrante da convenção de arbitragem, ou seja, daquele compromisso arbitral ou daquela cláusula arbitral. Então vai compor esse documento. Esse documento também é um compromisso arbitral, vai ter validade de compromisso arbitral. E aí então, o parágrafo 2º finaliza dizendo o seguinte: a instituição da arbitragem, olha só, isso aqui é importante, porque pode nesse documento constar isso aqui também, ou pessoas salvarem direitos que estavam praticamente perdidos no que diz respeito de ser solucionado na justiça comum. Você vai entender, vamos ler aqui o parágrafo 2º. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, olha só, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Olha o que acontece aqui, uma possibilidade. A instituição da arbitragem, ela interrompe a prescrição, ou seja, aquele caso que já não podia ser mais solucionado na justiça comum por causa do tempo, né? Já passou o tempo, já não podia mais ser solucionado. De repente, as partes concordam de levar para a arbitragem, para solucionar na arbitragem, e aí interrompe a prescrição. Ou seja, esse litígio agora ele está apto para ser solucionado novamente, só que agora não mais na justiça do comum, até porque prescreveu, tá? Mas agora na justiça arbitral. E até retroage a data do requerimento. Isso é uma ferramenta fantástica que o dispositivo aqui que nós estamos estudando, o artigo 19, ele traz. Por isso que eu falei, a lei vai repetir algumas coisas, trazendo novas informações, ampliando novos horizontes, né? E é uma possibilidade também. Então, aqui fica nessa aula, artigo 19, e quando está instituída a arbitragem aceita pelo árbitro, este é o momento de fazer essas mudanças, e nesse momento é que se considera instaurado o procedimento arbitral. Então vamos prosseguindo, estudando artigo por artigo. Vamos então à nossa próxima aula.